Nós temos vivido em tempos de engano. Cada vez mais Satanás tem lançado suas mentiras para enganar aqueles que estão desatentos. Nós precisamos saber a quem nós pertencemos, porque só assim nós estaremos seguros das astúcias do diabo. Por isso, hoje quero trazer revelações que vão te fazer entender em um panorama geral a nossa função no meio dessa batalha contra as trevas. Vamos entender por que os povos odeiam tanto Israel e por que as pessoas rejeitam tanto a verdade do Evangelho. A primeira coisa que precisamos entender é porque cada vez mais as pessoas têm se entregado às práticas das coisas mais abomináveis e horripilantes possíveis. A Bíblia fala que essas pessoas sabem quem é Deus, mas não dão a glória a Ele. Pelo contrário, seus pensamentos são tolos e vazios e estão cobertos de escuridão. Elas não só estão cegas pelas suas atitudes, mas através das suas práticas impedem que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Então em Romanos 1:24 diz: "Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos dos corações deles para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus entregou a paixões vergonhosas. Pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. Também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, vaidosos e orgulhosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las. E pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Essa é a mentalidade dessa geração. Mas você pode estar se perguntando, por que Deus permite que tudo isso aconteça? Para entender melhor, nós precisamos voltar ao relato de como tudo começou. Em Apocalipse, Jesus mostrou a João muitas revelações importantes para que ele registrasse para nós. Mas antes de te contar, primeiro vamos ver qual foi a primeira profecia que Deus fez para a humanidade. Lá em Gênesis, quando o homem pecou, após ser enganado pela serpente, Deus diz para o diabo: "Colocarei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Você vai ferir o calcanhar dele e ele te ferirá a cabeça." O descendente da mulher é Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, ele foi ferido no calcanhar, e essa é uma ferida que cicatriza rápido. Mas quando ele ressuscitou, ele feriu a cabeça do diabo, decretando definitivamente o seu fim. Mesmo sabendo do decreto da sua derrota, o diabo vem tentando desde então impedir a vinda do Messias. Ao longo da Bíblia, temos inúmeros relatos de como ele vem usando o ser humano para tentar impedir a profecia de acontecer, o que certamente não é possível, porque a profecia já se cumpriu. Agora vamos ver o que Jesus mostrou a João. Apocalipse 12 diz: "Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono." Essa mulher é muito mal interpretada. O entendimento comum é pensar que essa mulher é Maria, porque afinal ela gerou Jesus. Outros dizem que é a igreja, mas não pode ser, porque não foi a igreja que gerou o Messias. A igreja nasce a partir do Messias. Então, quem é essa mulher? Essa mulher
representa a Israel. Foi de Israel que veio o Messias. Jesus é o Messias que vai reger todas as nações. Ele nasceu da tribo de Judá, uma das 12 tribos de Israel. Agora você compreende por que os povos odeiam tanto Israel? Em Apocalipse 12:7 diz assim: Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouviu uma forte voz dos céus que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no os céus e os que nele habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Então, até hoje nós vemos a ação dele contra o povo de Israel, e ainda na nossa geração o ódio dele é constante. Um exemplo claro e atual é o grupo terrorista que se levantou em guerra contra o povo de Israel. Se nós pesquisarmos um pouco, nós vamos ver claramente todas as vezes que o diabo se levanta com fúria contra o povo de Deus. E é importante nós entendermos os símbolos da Bíblia para nós termos melhor discernimento. Quando a Bíblia fala do diabo como dragão, ela está se referindo à sua ferocidade, não à sua aparência. Porque a Bíblia fala em 2 Coríntios 11:14 que ele se transforma em espírito de luz. Então, nada que o diabo vai propor para nós vem com aparência ruim. Ele sempre vai tentar seduzir apresentando coisas boas. Exemplo disso foi o primeiro engano, quando ele disse a Eva que se ela comesse do fruto, ela seria como Deus, e fez ela desacreditar do que o próprio Deus tinha falado. Ele é o enganador. E a cor vermelha diz respeito ao sangue, porque ele é sanguinário, matador. Ele vem para roubar, matar e destruir. Seu objetivo é destruir tudo o que Deus ama, desde o Jardim do Éden. E em João 8,44 diz: Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. E o povo de Israel é tão importante para Deus que 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías, que foi o profeta que mais predisse a vinda do Messias, profetizou. Lá em Isaías 66, 7 e 8, diz assim: Antes de entrar em trabalho de parto, ela dá à luz. Antes de lhe sobrevirem as dores, ela ganha um menino. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode-se dar à luz um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz seus filhos. Israel aqui é vista como uma mulher que está com dores de parto para dar à luz. Só que agora aqui, o filho que nasce é a nação de Israel. E essa profecia já se cumpriu. Ele pergunta: pode num só dia nascer uma nação? Ele profetizou 700 anos antes de Cristo e em 1948, Davi Ben-Gurion se reuniu em Tel Aviv e declarou o nascimento do Estado de Israel, num só dia, como diz a palavra de Deus. Depois de quase 2000 anos, aconteceu. Eles ficaram fora da terra deles por 2000 anos e quando voltaram para lá, algo sobrenatural aconteceu. Eles voltaram e foi falando a mesma língua que falavam há 2000 anos atrás e venceram todos os seus inimigos que se levantaram contra eles. E o detalhe importante, os inimigos eram muito mais poderosos e muito mais numerosos do que eles. Aos olhos naturais era impossível eles vencerem seus inimigos, mas o Senhor é com eles. E até hoje, nada e nem ninguém pode deter Israel, porque eles são o povo de Deus. Agora, voltando aos símbolos, vamos entender por que a Bíblia apresenta o dragão com 7 cabeças e 7 chifres. Na antiguidade, chifre é símbolo de poder, e na Bíblia, 7 é o número da totalidade. Agora, me responda uma coisa: faz sentido na história da humanidade o ódio por uma nação tão pequena? Não, porque é algo espiritual. Quando a Bíblia fala das 7 cabeças do dragão, significa que ao longo da história ele teve 7 reinos que se levantaram contra Israel.
E como eu disse anteriormente, esse ódio não é só nessa geração, esse ódio vai se renovando. 7 cabeças são os 7 reinos que se levantaram com a finalidade de destruir e varrer Israel do mapa. E olha só o detalhe, todos eles muçulmanos. Os egípcios, os assírios, os babilônios, os persas, os gregos, que no hebraico é Turquia, e os romanos. E por último, se levantará um reino que reunirá as 7 cabeças ao mesmo tempo para lutar contra Israel. O império do anticristo provavelmente vem do Islã. Então, o que nós estamos vendo é a preparação do mundo para essa guerra contra um povo que no mundo inteiro não passa de 30 milhões. Mas mesmo sendo uma guerra tão desigual, quem vai vencer é Israel, porque quem luta por eles é o Senhor dos Exércitos. O diabo se levanta contra tudo que o Senhor ama. Ele odeia tudo que Deus ama. E a sua estratégia é sempre do engano. Ele virá com uma mensagem linda de paz, mas a sua finalidade é a destruição. E aqui eu coloquei um comparativo para vocês terem a ideia de como Satanás atua para nunca mais vocês serem enganados. Em João 9,5 diz que Jesus é a luz do mundo. E em 2 Coríntios diz que Satanás se disfarça de anjo de luz. Em 1 Timóteo diz que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E em Jó 41:34 diz que o diabo reina soberano sobre todos os orgulhosos. Está vendo como ele tenta imitar tudo o que Deus faz? Em Isaías 9:6 diz que Jesus Cristo é o príncipe da paz. E em Efésios 2:2 diz que Satanás é o príncipe do ar que atua nos que vivem na desobediência. Em Zacarias 14:2 diz que Jesus é o Senhor meu Deus. E em 2 Coríntios 4:4 diz que o diabo é o Deus desse século. Em Apocalipse 5:5 diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. E em 1 Pedro 5:8 diz que o diabo anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E em 1 João 5:19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então ainda hoje, Satanás atua com grande poder, porque Deus permite, mas os seus dias estão contados. E ele sabe disso, por isso nós lemos que ele está furioso, porque ele sabe que resta pouco tempo para ele. O poder dele é limitado. A Bíblia fala que os que são do Senhor o diabo não toca, mas aqueles que o rejeitam estão entregues a todo tipo de perversão, como nós vimos no início do vídeo. A mentalidade do diabo é tão sagaz que se você tem no fundinho um pensamento contra Israel, ore a Deus, porque a Bíblia diz claramente que quando o Senhor for julgar as nações, ele vai julgar as nações por terem dividido a terra de Israel, porque o que Deus dá para o seu povo, ninguém tem o direito de tomar. E nós, como crentes, temos que ter um lado, e o nosso lado é o lado de Deus, o lado da palavra. E essa guerra é a guerra final, vai ser a terceira guerra mundial e vai começar entre as nações. As questões serão sociopolíticas, sobre a energia, será a bomba atômica, será a fome do mundo. Mas o fim da história é o seguinte: eles querem Israel e Jerusalém e querem tirar ela do povo de Deus. E o final dessa guerra de milênios acontecerá na cidade de Jerusalém. E quando o povo de Israel não tiver mais a quem recorrer, eles vão olhar para o céu e vão ver o Senhor com as mãos traspasadas, vindo como o Rei dos Reis para salvar Israel sobrenaturalmente. Então o que eu quero dizer a vocês é que se o diabo foi capaz de enganar 1/3 dos anjos que estavam diante de Deus, que conheciam o poder de Deus, que viram a face de Deus, imagina como ele pode enganar os seres humanos que são muito mais limitados. Por isso, fiquem firmes na palavra. A única forma de vencermos o diabo é pela palavra de Deus. Ele tentou a Jesus no deserto e o próprio Jesus usou a palavra contra ele. Então saibam que a palavra tem poder contra toda mentira, toda sedução e toda armadilha do diabo. Se você nunca leu a Bíblia, saiba que você está perdendo a oportunidade de estar munido da maior arma de todas. Jesus é o Verbo que se fez carne para nos dar vida. A palavra diz para nós usarmos toda a armadura de Deus contra as setas inflamadas. E a única arma de ataque dessa armadura é a espada, que é a palavra. Então, quando você crê em Jesus Cristo, você está protegido. Mas para derrotar o diabo, você precisa da palavra. Por isso, mais uma vez eu quero ressaltar, leiam a Bíblia.
Quando o diabo vir com os pratos para te oferecer, você vai estar preparado para combater com a verdade do Evangelho. Por isso, eu preparei 180 vídeos para te ajudar a ler a Bíblia toda em apenas 6 meses. Eu entendo a dificuldade que nós temos em nos dedicarmos a ler a Bíblia. Por isso, eu quero facilitar para que você ouça a Bíblia e entenda as promessas de Deus. Eu gravei um áudio da Bíblia usando uma estratégia que vai te ajudar a ler o Antigo e o Novo Testamento simultaneamente. E assim você vai estar munido de armas contra todo e qualquer engano e heresias desses últimos tempos. Então, se você tem interesse em conhecer mais sobre a Palavra de Deus, se inscreva no meu canal e acompanhe todos os dias. Serão vídeos de mais ou menos 20 minutos cada um e em apenas 180 dias você terá ouvido a Bíblia inteira e vai estar blindado contra todas as mentiras dos últimos tempos. Essa é a nossa arma mais poderosa, a Palavra do nosso Deus. Então, se dedique em ouvir e aprender, porque só Ele tem as palavras de vida. Obrigada por você ter assistido até o final. Nós nos vemos nos próximos vídeos.